Ah, Boa noite, pessoal. Então, vamos iniciar aí, né? Vou deixar essa aula gravada, né? Então, hoje eu vou falar sobre a situação de aprendizagem em 3, os assuntos pertinentes para vocês realizarem ela. Bom, antes de prosseguir, pessoal, vou compartilhar aqui um videozinho com vocês aí da indústria, ok? Processos mecânicos estão sempre ao nosso redor. De um simples tijolo nas nossas casas aos meios de transporte, como bicicletas, carros, aviões, o nosso entorno é resultado de processos de fabricação mecânica. E vale lembrar que as máquinas responsáveis por essa produção também são fruto da fabricação mecânica. Não é à toa que profissionais envolvidos nesse ciclo podem trilhar múltiplos caminhos, como pesquisa de tecnologias, execução de projetos e gerenciamento de manutenção. Os tecnólogos em fabricação mecânica são profissionais com graduação de nível superior que podem atuar numa ampla gama de empresas. Metalúrgicas, siderúrgicas, montadoras, indústrias de itens variados e ainda no setor de serviços e instituições de pesquisa e de ensino. Considerados mais versáteis tecnólogos, esses profissionais estão envolvidos em todas as etapas da fabricação mecânica e devem ter visão abrangente, levando em conta questões como meio ambiente e segurança do trabalho. E aí, se identificou com o universo da fabricação mecânica? Se automação, robótica e novas tecnologias são temas que instigam você, a graduação tecnológica em fabricação mecânica pode ser o caminho ideal. Só não deixe de procurar uma instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação. Combinado? Vocês vão ter que subir. Sim. O que mais me atraiu no curso de tecnologia é justamente poder entender o processo de criação de um produto. Eu consigo gerenciar um produto do início até o seu final. Aqui é por onde o material vai passar. Isso. Certo? Exatamente. É o diâmetro do canhão ali, da ponta do canhão. A largura da parede aqui 1 milímetro. A largura de parede 1 milímetro e aqui é 1,43. Também tem um software que a gente usa de desenho, baseado no que a gente precisa, nas medidas que a gente já tinha, que eram as medidas da torneira, a gente começa a desenhar, desenvolver o produto. Que é o produto final. Hoje em dia, tudo que a gente faz, a maior parte dos seus produtos ao seu redor tem um material plástico nisso, entende? Então, acredito que isso tende a crescer. É mesmo uma área dinâmica, que exige versatilidade e criatividade por parte do profissional. Mas isso a gente já viu que os alunos do Senai têm de sobra. Alô? Ele? A empresa Âncora produz aqui em São Paulo sistemas de fixação, fundamentais para o setor da construção civil. Sim. Você vai ver já já a atuação do tecnólogo em fabricação mecânica nesse desenvolvimento. Mas antes, vamos fazer uma breve viagem ao futuro da indústria de fabricação mecânica. Diversos dispositivos poderão atuar tanto sozinhos como em conjunto com outros controladores. Parece complexo, mas o conceito é justamente simplificar e distribuir inteligência. Isso significa que cada componente de um sistema mecânico será responsável pela gestão de parte do processo e, ao mesmo tempo, poderá atuar com outros dispositivos para otimizar toda a produção. Por trás dessa proposta está o conceito de divisão de energia e de memória de processamento. As redes de informações serão fundamentais nessa proposta, assim como dispositivos de segurança. Os mais tradicionais na fabricação mecânica, como cortinas de luz, tapetes e travas, continuarão a existir, mas as peças utilizadas serão menores e mais integradas ao design das máquinas.
Essas tecnologias abrem mil possibilidades para a fabricação do futuro e terá um forte impacto em tudo aquilo que consumimos. Podemos aguardar por produtos mais funcionais, eficientes, com mais durabilidade e menor custo. Só resta aguardar, que a evolução está por conta dos profissionais da fabricação mecânica. Hoje descobrimos que o campo da fabricação mecânica é um universo a se explorar. Afinal, o processo está presente em diversas utilidades do mundo contemporâneo. Vimos também que essa é uma profissão bastante versátil e que está presente em todas as atividades industriais. Nos vemos no próximo programa com mais uma profissão que tem tudo a ver com os dias atuais.
Bom, pessoal, então vamos lá, dando continuidade aí, né? Que essa aqui é a situação de aprendizagem 3, né? Fala sobre, então chama interpretar para resolver, né? Só, aí vocês vão lendo aqui, né? Vocês vão ler aí, né? Então aqui, o que que está pedindo para fazer? Olha lá, como sou funcionário novo na empresa, me para analisar 3 anéis, depois preencher 3 tabelas antes de mexer nos equipamentos. Entendo. Ele quer ter certeza que você sabe interpretar esquemas hidráulicos. Pois é, você pode me ajudar? Então vamos lá. Bom, então vamos lá. Estou vendo que ele dispõe de uma bomba hidráulica com vazão de 20 LPM, litros por minuto, né? Uma válvula de segurança regulada em 60 bar de pressão, 4 válvulas de bloqueio regulada em 5 bar, 8 bar, 15 bar e 7 bar de pressão, 8 manômetros identificados com as letras A até a letra H e 3 registros para fazer abertura e fechamento do circuito no qual está instalado. Puxa, agora sim, vou conseguir preencher as tabelas que meu supervisor solicitou. Então, vamos lá. Então, aqui, pessoal, o que vamos fazer? A primeira parte aí é participar do fórum, discussão sobre a interpretação do circuito hidráulico, né, de um daqueles fóruns lá. A segunda atividade é preencher a tabela 1 com o valor das pressões de acordo com a condição 1 solicitada. Então, aqui eu tenho o meu circuito hidráulico, que é esse, né, e tenho esse aqui, que é a lista de tabelas. Ok? Então, aqui eu tenho 3 situações distintas, né? Então, eu tenho lá o registro 1 e 3 abertos e o registro 2 fechado, o registro 3 fechado e o registro 1 e 2 abertos, e o registro 2 e 3 abertos e o 1 fechado. Bom, então o arquivo eletrônico de planilha vai preencher a tabela 2, né, com o valor das pressões. Então, essa aqui é a atividade 3, ok, pessoal? E assim como na atividade 4, é preencher a tabela 3. Então, tem sempre colocar as pressões ali. Bom, então para isso, pessoal, a gente precisa ter as noções de hidráulica, né? Então, hidráulica, ela é a parte da física, então, que consiste no estudo do comportamento dos líquidos confinados e sua utilização na execução do trabalho. Então, o sistema hidráulico, né, os industriais, são os meios utilizados na transmissão de energia ou movimento em máquinas e equipamentos sob controle preciso, né? Então, se a pneumática ela dá uma força, mas não dá muita precisão, a hidráulica ela dá mais precisão, né? Então, aqui, ó, tem um esquema, ó, básico aqui de um sistema hidráulico. Então, aqui eu tenho o meu reservatório de óleo, né, com um visor de nível e temperatura, uma linha de sucção com um filtro de sucção de óleo, né? Então aqui ele é sugado pelo conjunto motor-bomba, né? Então o motor aqui gera a bomba joga. Aqui tem um outro fio de pressão e que joga a linha de pressão. Aqui é uma linha que vai estar sob pressão, obviamente, né? Aí, para essa ida, eu tenho que ter uma volta, no caso, né? No caso, a pneumática, eu posso jogar o ar para fora, né? Já na hidráulica, eu não posso fazer isso, né? Eu não posso jogar óleo aleatoriamente na atmosfera, né? Na atmosfera e também no meu meio ambiente. Então, aí tem que ter um retorno. Então, tem que ser bem fechado e tem que ter um retorno, né? Então, na minha linha de retorno, geralmente o que que tem? Tem um filtro de ar, né? Que é 2 vezes a vazão da bomba, um filtro de retorno com bypass, para não ter problema de pressão, sob pressão, e uma linha de dreno aqui, no caso, para o ar, certo? E um dreno aqui de óleo. Geralmente a composição aqui do meu reservatório é de 20% de ar e o restante com óleo, certo? E dentro do meu reservatório tem como se fossem uns obstáculos no meio que chamam chicanas. As chicanas é o quê? É para evitar que o fluxo fique extremamente rápido de óleo, né? Então, é para quebrar a velocidade, isso chama de chicana. Quando, por exemplo, a gente vai assistir corrida e fala, fez a chicane, é o chicane ou a chicana no automobilismo, são curvas para quebrar a velocidade. Então, para não ter aquela velocidade extrema, faz aquelas curvas em formato de S, né? Aquele S rápido, né? Aquele, como se fosse slalom, né? Para quebrar a velocidade.
Então, por isso que utiliza essas chicanas aí. Então, o sistema hidráulico ele é composto não pelas seguintes etapas. Então, primeiro, eu preciso de uma fonte de energia, pode ser um motor elétrico a combustão, o grupo de geração, né, que é o próximo, que vai transformar então a potência mecânica hidráulica através das bombas hidráulicas. Depois eu tenho o grupo de controle, que controla a potência hidráulica, né, que aí isso é feito então pelos comandos e válvulas. Depois eu tenho um grupo de atuação, que vai transformar a potência mecânica em mecânica, que são os cilindros e motores, e por fim realiza o trabalho. E aqui eu tenho os grupos de ligações, né, que são as conexões, tubos e mangueiras em cada um, que interligam os grupos em si, né. Bom, então a bomba, ela pode ser, então ela é considerada um dos mais importantes componentes do sistema hidráulico, porque ele tem a função de converter energia mecânica em hidráulica, fazendo então com que haja deslocamento do fluido hidráulico do reservatório para o restante do circuito. Seu funcionamento ele é baseado na geração então de um vácuo parcial no pórtico de entrada, né, fazendo com que a pressão empurre o óleo do reservatório para dentro da bomba, por intermédio de uma linha de sucção. Então é a famosa pressão negativa, né, que gera o vácuo e faz o óleo então sair de um ponto mais baixo para o ponto mais alto, né, pessoal, para vencer a força da gravidade, né? Que o óleo por si só não vai ter espontaneidade de subir. Então eu preciso gerar uma força negativa, no caso um vácuo, para poder puxar esse óleo para cima e para o restante da linha, né? Então quando o óleo estiver dentro da bomba, ele é forçado então através do mecanismo gerando fluxo hidráulico no porto de saída. As bombas hidráulicas podem ser classificadas então em duas categorias, hidrodinâmicas e hidrostáticas. As hidrodinâmicas também podem ser chamadas de bombas de deslocamento dinâmico. Elas operam pela ação de uma força centrífuga, então, né, que quando o fluido entra na bomba é direcionado para a saída. Então, por meio de um rotor ou impulsor que gira a uma grande velocidade. Esse modelo de bomba apresenta, então, uma deficiência na vedação entre os pórticos de entrada e saída. Então, com isso, há uma diminuição na vazão por causa do aumento da resistência ao fluxo, fazendo, então, com que a capacidade de pressão fique dependente da rotação. Então, por isso, os modelos de bomba têm sua aplicação apenas onde há necessidade de transferência de fluidos de um local a outro. Bom, então aqui a gente dois exemplos de bomba hidrodinâmica, né? Então a bomba do tipo centrífuga, né? Então ela tem entrada, ela entra no sentido axial e depois sai no sentido radial, né? Sai no sentido do raio da minha bomba, do rotor da minha bomba, né? Então aqui entra como se fosse entrando no plano aqui da minha tela e sai radial, né? A bomba do tipo axial, né? A entrada é axial e a sua saída também é axial, certo? Então é como se fosse uma hélice que joga, como se fosse um ventilador mesmo. O ventilador é uma espécie de bomba axial, né? Então aqui, ó. Aqui eu tenho um exemplo da bomba centrífuga, certo? Bom, as bombas hidrostáticas, elas são denominadas de bomba de deslocamento positivo. Então elas têm uma boa vedação entre os polos de entrada e saída e por essa razão podem fornecer volumes constantes de fluido para cada rotação ou ciclo de bombeamento, independentemente da resistência ao fluxo. Então, com isso, a capacidade de suportar a pressão aumenta, né? Então, torna esse modelo de bomba ideal para transmissão de força. Né? Então, ela usa mais força ainda. Ela não vai ter menos, ela vai ter menos velocidade, obviamente, vai dar mais força, né? Então, ela não produz pressão, ela produz vazão. Então, como eu falei, a pressão ela dá mais velocidade, mas a vazão ela dá mais força. Então, as bombas hidráulicas ou hidrostáticas podem ser de pistão, de engrenagem ou do tipo palhetas, certo? Bom, as bombas de engrenagem, que elas produzem fluxo hidráulico e transportam fluido em vãos entre os dentes, né? Como está aqui, né? Então, eu tenho entrada, a entrada aqui, então, ela joga como gira assim, né? Ela gira aqui, né? Aí, quando ela entra aqui, ela já força a saída. Então, a própria força da engrenagem joga ela para cima, né? Então, primeiro aí, né? Quando as engrenagens giram e os dentes, então, se desengrenam, né? Forma-se um vácuo parcial nessa região aqui, né? Então, esse vácuo vai forçar, então, o meu fluido subir. Então, fazendo com que a pressão, né? Pressão atmosférica aumente, agindo, então, nos perfis do óleo do reservatório, né?
Então, nessa região onde os dentes se engrenam, né, o óleo é forçado para abertura de saída. Bom, e antes, né, o óleo é transportado pelas câmaras, formando, então, formados entre os dentes das engrenagens, a carcaça e as placas laterais. E com isso, a pressão de saída atua, né, contra os dentes das engrenagens, gera uma carga não balanceada nos eixos, né? Então, isso aí vai gerar uma força não balanceada, isso pode dar um problema aí. A bomba de palhetas, né, então ela vai ter um rotor com ranhuras acoplado no eixo do acionamento, que vai girar dentro de um anel circular excêntrico a ele. Então, o meu eixo ele não fica no centro, ele fica deslocado, justamente então, para fazer esse movimento excêntrico aqui, né? Então, em alguns casos, o anel de alojamento do rotor possui a forma elíptica. Nas bombas de palheta, as câmaras de bombeamento são formadas, então, pelos espaços existentes entre as palhetas, a face externa do rotor, a superfície interna do anel e as duas placas laterais. Então, a excentricidade do rotor em relação ao anel faz com que esse espaço varie de tamanho com o movimento da rotação, como mostra, então, a figura. Então, aqui, ó, quando o rotor gira, a força centrífuga, então, faz com que as palhetas se expandam, criando um vácuo parcial, né? Então, criando esse vácuo, né, vai empurrar, então, ó, o meu, tá vendo? Então, gera o vácuo, ele já, que gera esse vácuo, ele já vai empurrar o meu óleo, certo? Empurrando o óleo para a entrada da bomba através da tubulação de sucção. Deixa o outro lado, a excentricidade entre o rotor e a carcaça faz com que as palhetas se contraiam, né, e estreitando as câmaras, empurrando o óleo para a linha de saída. Então, aqui, à medida que ele vai diminuindo, joga pressão, né? Bom, a bomba de pistões, pessoal, possui êmbolos. É como se fosse um motor mesmo, né? É montado dentro de uma carcaça, cujos movimentos alternativos succionam o fluido hidráulico no sentido e o expelem no sentido contrário. Eles dividem-se em duas categorias principais, né? As bombas de pistões radiais e as bombas de pistões axiais. Bom, as bombas de pistões radiais, então, nesse tipo de bomba, o eixo de acionamento possui um câmbio excêntrico, onde são apoiados elementos de bombeamento, mediante a ação de molas. Cada elemento de bombeamento é constituído de um pistão e sua respectiva camisa, uma cabeça esférica, uma mola de compressão e duas válvulas, sendo uma de sucção e outra de pressão. Então, como tem a figura aqui, né? Então, aqui, ó, tem mais ou menos o funcionamento aqui. A bomba de pistões axiais, né? Então, ela tem dois tipos construtivos. Então, as pistões de axiais de placa inclinada, que é essa daqui, e a de eixo inclinado. Então, ao invés de ser a placa, é o meu eixo que é inclinado. Então, nas axiais de placa inclinada, um eixo de acionamento vai movimentar um bloco de cilindro onde estão montados os pistões paralelos entre si. Então, os pistões apoiados em sapatas deslizam sobre uma placa inclinada que provoca movimentos alternativos de ida e volta em cada um dos pistões. Então, ele vai fazer aquele movimento meio de prata aí, né? Como se fosse girando um prato embaixo. Aí, com o rotor inclinado, né? Com o eixo inclinado, né? Então, ele é disposto de forma angular em relação ao eixo de acionamento. Então, primeiro aqui, ó, pistão se movimenta para a direita, acumulando óleo proveniente do reservatório da câmara. Então, primeiro ele entra aqui e depois sai pelo outro lado, certo? Então, a rotação do eixo e o ângulo de inclinação dos blocos de cilindro geram, então, um movimento alternativo dos pistão. Então, aqui eu tenho as partes principais, a junta universal, a haste do pistão, o pistão, né, o bloco de cilindros, e neste outro setor aqui, né, onde os pistões se movimentam para a esquerda, o óleo é forçado para a saída. Então, aqui, um pistão ele gera o vácuo que vai fazer a entrada do óleo, e o outro vai fazer empurrar o óleo para a saída, né? Então, isso vai fazer o movimento da... Então, hora um vai fazer esse papel, hora o outro vai fazer esse papel de fazer a sucção e o outro a saída do óleo. Bom, então, na hidráulica, pessoal, a gente tem que ter, então, algumas noções, as noções dos princípios físicos, né? Então, a fórmula que a gente ela é gerada, né, quando é aplicada então uma força sobre uma unidade de área. Então, essa pressão em um circuito hidráulico pode ser gerada então devido à resistência ao escoamento do fluido, né? Então, a pressão ela é devido a essa resistência, restrição na tubulação ou a carga do atuador. Então, suas principais unidades de medida são kgf por centímetro quadrado, bar e psi. Então, a fórmula está aí, ó, pressão é igual a força sobre área, né? Sendo que a vazão, né,
outra fórmula, né, que é a vazão, que é o volume deslocado por tempo, né, no caso dado em galões por minuto ou litros por minuto, né. Então, em que é a velocidade do fluido dividido pelo tempo. Bom, então, para o circuito hidráulico funcionar, né, pessoal, eu preciso, então, do fluido hidráulico, né. Então, ele é um elemento vital. Porém, ele vai ter uma certa quantidade de contaminantes. Então, por isso, a gente tem que usar, então, filtros, né, que faz a remoção das impurezas, né. Esse processo de filtragem acontece porque o fluxo do fluido é forçado a passar por elemento filtrante. Então, cerca de 75% das falhas que acontecem no sistema hidráulico de lubrificação são devido ao excesso de contaminação presente no fluido. Então, essa contaminação interfere também diretamente na lubrificação e na sua falta no sistema hidráulico, causando desgaste excessivo nos componentes, fazendo com que apresente uma falha prematura ou uma resposta lenta e operações não sequenciadas. O ideal, então, é que cada componente viesse equipado com seu próprio filtro. Mas como não é isso é possível, a gente utiliza os filtros em pontos estratégicos no sistema, né? Então, por exemplo, a gente põe o filtro aqui, ó, né, antes da bomba. A gente pode colocar após a bomba, né, antes dos elementos de controle aqui, ou posso colocar ele na linha de retorno, né? Então, uma das formas de colocar aí o filtro, né? Bom, então além dos filtros, pessoal, a gente também precisa colocar os instrumentos de medição para fazer o controle de pressão do meu sistema, né? Que é vital, né? Como eu estou lidando com um fluido a alta pressão, eu preciso monitorar a pressão em determinados pontos, principalmente nos pontos que eu considero crítico do meu sistema hidráulico, né? Então aqui eu tenho alguns tipos, ó. Então, por exemplo, é o manômetro, né? Então ele vai medir o diferencial de pressão, né? Ou seja, ele não mede uma pressão absoluta, ele mede uma pressão relativa. Então, geralmente é relativa à pressão atmosférica, né? Bom, os cilindros e válvulas que a gente precisa utilizar, né? Tem o mesmo princípio de funcionamento dos cilindros e válvulas pneumáticas, né, pessoal? Que a gente viu nas aulas passadas aí. Porém, o que vai diferir, né? O tamanho é questão de característica construtiva, porque eles precisam ser mais robustos, são um pouco maiores também, certo? Então, por exemplo, aqui a válvula de retenção simples, ela é formada pelo corpo da válvula, vias de entrada e saída e um assento móvel por uma mola de pressão. Esse assento móvel, então, pode ser um disco ou uma esfera. Então, quando a pressão de entrada for maior que a pressão da mola, o assento é deslocado para trás, dando condição para a passagem do fluido. E o fluido tem passagem apenas em uma direção, né? Então, ou seja, não permite o fluxo no outro sentido, né? Então, precisa ter essa válvula de retenção aí. A válvula de retenção operada, então, por piloto, ela é formada, então, pelo corpo da válvula, vias de entrada e saída, um assento que fica pressionado por uma mola e do lado oposto do assento da válvula fica uma haste de deslocamento, de deslocamento e o pistão do piloto. Então, o piloto é pressurizado através do pistão pela conexão dele, do piloto, né? Então, aqui tem, ó, bom, as válvulas controladoras de vazão, ela tem a função de reduzir o fluxo da bomba em uma linha de circuito. São muito utilizados em sistemas hidráulicos quando há necessidade de obter um controle de velocidade dos atuadores. Essa redução, então, acontece por causa, então, da diminuição do fluxo que passa por um orifício, né? Então, por exemplo, na válvula controladora de vazão variável, o fluido que passa através dela deve fazer, então, uma curva de 90 graus e passar pela abertura que é a sede da haste, que é onde a ponta é cônica. A abertura pode ser, então, modificada pelo posicionamento do cone em relação à sua sede. E o tamanho do orifício também pode ser variado com o ajuste do parafuso de rosca fina na haste da agulha da válvula. Então, pode ser variável, por isso que posso variar a válvula controladora de vazão. E a válvula de controle de vazão variável com retenção integrada tem um funcionamento idêntico à válvula de vazão variável, porém também tem a função de uma válvula de retenção simples em bypass. Com isso, o fluxo reverso tem passagem livre. Então, isso aqui ele permite o fluxo em ambos os sentidos.
Bom, a válvula controladora de vazão com pressão compensada, ela é empregada, então, quando há uma modificação na pressão antes ou depois do orifício de medição, que vai afetar o fluxo através do orifício, que resultará numa alteração na velocidade do atuador. Então, portanto, toda e qualquer alteração de pressão deve ser anulada ou compensada antes que um orifício possa medir o fluido com pressão. Então, as válvulas controladoras de vazão com pressão compensada dividem-se em restritora e bypass. Então, a tipo restritora ela é formada então por um corpo de válvula com vias de entrada e de saída, uma válvula controladora de vazão variável, um êmbolo de compensação e uma mola que comprime o êmbolo. E do tipo bypass, ela é formada por um corpo de válvula com vias de entrada e de saída para o tanque, uma válvula controladora de vazão variável, um êmbolo compensador e uma mola que comprime o êmbolo. Essa controla a vazão. Então, agora a gente tem as de controle de pressão. Elas são utilizadas nos sistemas hidráulicos industriais e vai ter, então, finalidade de efetuar o controle da pressão, direção e o volume do fluido presente no circuito hidráulico. Então, primeiro, ela limita a pressão máxima de um sistema, né? Então, para evitar sobrepressão. Segundo, eu vou regular a pressão reduzida em certas partes dos circuitos, né? Então, para manter o mais uniforme possível. Controlar operações sequenciais, ou seja, manter sequenciamento de movimentos. Contrabalancear forças mecânicas externas, né? Também para evitar as sobrepressões aí. E outras atividades que envolvem também mudança na pressão de operação. Como se classifica, então, essas válvulas de controle de pressão? Então, eu tenho a válvula de segurança, a de descarga, a de sequência, a de contrabalanço, a de frenagem e a redutora de pressão. Então, aqui eu tenho as simbologias de cada uma, por exemplo, das válvulas de pressão. Então, por exemplo, eu tenho essa daqui que é a limitadora de pressão, eu tenho essa aqui que é a de descarga, eu tenho essa aqui que é de sequência com retenção, essa outra aqui é de contrabalanço com retenção, essa aqui é de contrabalanço diferencial com retenção e a redutora de pressão com retenção, né? Cada uma vai ter suas características aí construtivas, né? Bom, a de controle de pressão, ela é utilizada então para controlar a pressão máxima do sistema. Então isso ocorre porque a via primária da válvula é conectada à pressão, enquanto a secundária é conectada ao tanque, né? Então tem uma primária ligada no sistema e a secundária no tanque. Então, o carretel interno da válvula é acionado, então, por um nível pré-determinado de pressão, e quando isso acontece, as vias primárias e secundárias conectam-se, desviando o fluxo para o tanque. Então, aqui eu tenho as partes aqui, né, a primária e a secundária aí, bom? Bom, a válvula de sequência ela é utilizada quando se necessita que uma operação ocorra antes da outra. Então, isso acontece porque a válvula, então, não permite que o carretel interno interligue as duas vias, primária e secundária, enquanto a pressão não for maior que a pressão da mola. Então, com o aumento da pressão, o carretel vai ser deslocado interligando as duas vias. Interligando as duas vias, inicia a próxima sequência, né? Bom, então, as válvulas de controle de pressão, né? A gente então tem a válvula de descarga, que é uma válvula de controle de pressão operada remotamente, que direciona então o fluxo para o tanque quando a pressão em uma parte remota do sistema atingir um nível pré-determinado, ou seja, ele é justamente uma válvula de segurança mesmo. Percebeu que tem uma sobrepressão em algum ponto do meu circuito, ele já aciona e joga tudo para a minha linha de retorno, para justamente aliviar a pressão. A válvula de contrabalanço ela é utilizada então para equilibrar ou balancear um peso. Então, isso ocorre porque o carretel da válvula não conectará as vias principal e secundária até que a pressão que é transmitida à extremidade do carretel seja maior do que a pressão desenvolvida pelo peso. Isto é, quando a pressão do fluido estiver presente do lado traseiro do pistão. Desse modo, o peso é contrabalanceado em todo o seu curso descendente. Isso é muito usado, pessoal, para cilindros que estão na vertical. Então, essa válvula é utilizada quando os cilindros estão nessa posição, né? Na horizontal não tem muito esse problema, mas quando está na vertical, né, como se fosse um elevador mesmo hidráulico, eu preciso usar essa válvula, né? Ela, senão, pode gerar essa questão aí do desbalanceamento, né? E simplesmente, ao invés de subir, mesmo ele estando acionado, ele pode fazer um movimento inverso, né? Então, garante, então, por exemplo, que se levante, por exemplo, um elevador, né? E a carga e se mantenha firme, sem o retorno, né?
E as válvulas de frenagem, né, são válvulas normalmente fechadas, utilizadas para desacelerar e parar motores hidráulicos no menor espaço de tempo possível. Permitem também que as pressões de frenagem não ultrapassem os limites estabelecidos pelos componentes hidráulicos. Então, é semelhante à válvula de contrabalanço, que, em geral, vai operar com dois pilotos, sendo um externo e outro interno. O externo age diretamente na extremidade inferior do carretel, e o interno, então, atua no pistão piloto de menor diâmetro. Uma válvula redutora de pressão, ela é uma válvula de controle de pressão, normalmente aberta, que diminui a pressão disponível no sistema hidráulico, quando é exigido pelo circuito em determinadas operações. Bom, essas válvulas, então, diferenciam-se das outras de controle de pressão pelo fato de receberem a pilotagem através do pórtico de saída. E assim que a pressão de saída for maior que o valor programado, ela bloqueia, então, a passagem do fluido, né? Então, aqui, pessoal, tem umas exercícios de passagem, né? Essa aí, façam ele aí para vocês darem uma treinada, correto? Não são pontuadas, obviamente, mas para vocês aí fixarem o conhecimento na cabeça de vocês aí. Bom, indo então para o circuito hidráulico, pessoal, eu coloquei aí o simulador para você, a gente pode estar fazendo aqui, ó, e descobrir então, vou colocar do lado aqui junto com a tabela, deixa eu ver se essa tabela está aqui. Bom, então vamos lá. Deixa eu colocar aqui. Bom, e quais são as condições que não, perdão, não era isso aqui. É a tabela. Isso. Isso. Bom, vamos lá. Quais são, então, as condições que para construir esse circuito, pessoal, vocês vão utilizar o simulador, né? Aí, o que vocês vão ver aqui? Vocês vão vir na parte hidráulica, né? No caso, é hydraulic. Só vir aqui. Só minimizar aqui para ficar mais... Isso. Então, vocês vão aqui, hydraulic. Aí, primeiro vocês vão vir Então, primeiro vocês vão vir na parte de Supply Elements, que é para colocar a unidade de bombeamento. Ao invés de vocês colocarem essa unidade aqui, ó, fica muito grande, vocês podem já vir direto isso aqui, ó. É simplificado. Então, vem aqui, coloca aqui. O manômetro é isso aqui, ó, Measuring Instruments and Sensors. Então, isso aqui é o Pressure Gauge. Então, você vem aqui, clicar e arrastar, pessoal. Ok? Esse aqui é a válvula chama de check valve, né? Essa aqui é a válvula com retorno por mola, né? A válvula de segurança. Então, vamos vir aqui, ó. Perdão, directional valves. Não, são essas daqui, ó. Flow control valve. Então, são válvulas de controle, certo? Essa daqui, ó, check valve, ó, tá vendo? Com mola. Então, fica extremamente parecido com o que tá aqui, ó. Tá muito parecido com o que tá aqui, tá vendo? E com isso aqui a gente regula as pressões. Então, você vai fazendo em todos. Todos são iguais, né? Então, só fazer as ligações aqui, né? Liga um, tá vendo? Você clica aqui e já faz uma ligação, ó. Clicou, colocou aqui, você faz as devidas ligações. E aqui é um tanque. O tanque tá bem também aqui, ó. Supply elements também, ó, tank. Então, coloca aqui. E essa válvula aqui, ó, ela é justamente essa, ó. É válvula de pressão com alívio, né? Muito, ó. Coloca ela. E aqui é regular, pessoal. Como é que eu faço as regulações aqui, ó? Clique em cima. Aqui, ó, vazão. Como falou lá, é 20 litros por minuto. Esse aqui, você clica duas vezes, coloca como A, ó, um nome, só para nomear o manômetro mesmo. Esse aqui é o manômetro B. Essa válvula aqui, ó, está regulada em 5 bar. Essa aqui é o B. Essa aqui vai estar, clica duas vezes, 60 bar. E renomear, né? C, D, E, F, G. Essa válvula aqui, né? Isso aqui é uma válvula de abrir e fechar, né? Que é o shut-off valve. Então, vou colocar as três aqui. Colocar aqui só os rótulos, né? E vou nomear de A a H, como está aqui na minha situação de aprendizagem, correto? Então, qual que é a minha primeira condição? Eu tenho que colocar o meu primeiro e terceiro abertos. Então, primeiro aqui, ó, vou clicar, ó, tá zero aberto. Então, vou colocar 100.
Opa, 100%. Dá um OK. Olha lá, tá 100%. E o 3 aberto. Então, vem aqui, 100 tá aberto, OK. E aqui, eu vou deixar, então, fechado. Então, vai estar 0. Pronto. E aqui agora eu vou fazer a simulação. Vem simulação. Pronto. Dou um start aqui. Só mudar aqui, pessoal, porque aqui está em megapascal. Está pedindo para colocar em bar, né? Então, nós vamos colocar em bar. Só para... Pronto, eu vou colocar aqui, eu vou mudar em todos. Vou colocar bar. 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 E aqui também bar. Pronto. Aqui agora eu faço a simulação de novo. Pronto. Aqui agora eu vou ter, então, as minhas pressões. Pode desprezar, pessoal, pode desprezar os números após a vírgula, certo? Bom, como então você pode entender? Então, tenho 20 litros por minuto, então tenho 20 bar aqui, né? Aqui como é 5 bar, né? Que ele vai restringir, então 20 menos 5 fica 15. Aqui é o mesmo fluxo, então fica 15, 15 aqui. Aí como é 15 menos 8 dá 7. Aqui está considerando que tá ficando todos 15 aqui. Aí pode considerar zero aqui, certo? Após a vírgula, como falei, pode desprezar, fica 0 bar. Então, 15 menos 8, 7. Aqui está aberto, continua o 7, né? Aqui está fechado. 7 aqui, 7 também vai ficar 0. Pronto, aí aqui tá a atmosfera, certo? Aí vocês vão preencher com esses valores aqui, né? Por exemplo, A, B, C, D, F, G, H. Qual que é a próxima condição? A próxima condição é o meu registro 3. Agora ele está fechado. E o meu registro 1 e 2 vão estar abertos. Então, 1 já está aberto. E o 2, vai estar aberto também. Então, 100. Pronto. Pronto, aqui, ó, vai ser 60 bar. Por quê? Como os dois estão fechados, como aqui está fechado, por esse fato desse aqui estar fechado, então a minha atmosférica está toda fechada. É como se meu tanque tivesse 100% fechado. Então, o que vai regular? A minha válvula regulador de pressão. Se não tivesse 60 bar aqui, ia ser o tanto que o meu tanque aí suportaria, né? Poderia ser catastrófico. Então, minha válvula limitador de pressão está em 60. Então, quer ver? Ó, deixa eu colocar aqui, ó. Deixa eu colocar aqui 50. Ó, tá vendo? Já mudou, ó. Tá vendo? Se eu colocar 60, beleza. Quer ver aí? Ó. Aí fica o 60, né? Aí, então fica tudo 60 lá. Então aqui tá indo na pressão máxima, 60 bar, menos 5, 55. 55 aqui em ambos. 55 menos 8, 47. Está aberto aqui 47. Em tese aqui era para ser 55 menos 15, 40. Mas como está o 47 e aqui está aberto, né? Tanto no registro 1 quanto no 2 está aberto, o que acontece? Prevalece a minha pressão de 47. Então, ou seja, o meu 15 vai ficar fechado, não vai restringir. É como se viesse a pressão e vindo para cá. Então, não vai permitir. Vai permitir, então, chegar a 40 aqui. E como aqui está fechado, né? Então, não vai vir. Fechou aqui, vai estar aberto aqui. E aí, vocês vão fazer as anotações aqui. Certo? Então, finalizando aqui, pessoal. Então, vamos lá. Registro 2 e 3 vou deixar aberto. Então, 2 e 3 vai estar aberto. Agora vai ficar com 100. E aqui vai estar fechado. Certo. Pronto. Fazendo aqui, né? Então, vamos lá. 27 aqui, né? Então, 27 menos 5, 22. Então, aqui vai ser 22, 22. Como falei, pessoal, desprezem o número após a vírgula aqui. Não é irrisório. 0,5 bar aqui não tem efeito nenhum. Pode ser desprezado. Pode considerar ele inteiro. Que é só por questão de precisão mesmo. Então, aqui, ó, 22 menos 8 vai dar 14, né? E como um vai estar fechado aqui, né? Então o fluxo termina aqui, né? Então tá bloqueado.
Aí o fluxo, então, ó, como a setinha está indicando, vem para esse lado aqui, ó. Então, olha lá, o 22 ali, no 22 menos 15, 7. Aí também aqui vai estar aberto, vai ser 7, vai indicar 7. 7 menos 7 aqui, né, vai ser 0. Então, vai ter o mínimo de pressão aqui voltando para o meu tanque. Vocês vão fazer as anotações aí, certo, pessoal? Bom, então é isso aí, vou finalizando por hoje. Caso tenha alguma dúvida ou questionamento, pessoal, não deixe de procurar, ok? Estou aqui para ajudar vocês, no que for necessário, no que for preciso, certo? Então, vou desejar a todos uma boa noite, tenham um bom feriado, fique com Deus e até a próxima.